Bom, quero fazer esse vídeo agora com um tema um pouquinho parecido de uma vez que eu tratei sobre a questão do Bolsonaro e a cloroquina, só que eu quero dar uma pegada um pouco diferente para meio que criticar essas galera aí do relativismo, sabe? Que fala que não existe uma verdade absoluta, a culpa é desse cientificismo aí, né? Essa galera que gosta de relativizar até mesmo a realidade. E eu quero mostrar como que essa galera às vezes atrapalham tudo aquilo, todo o conhecimento científico que temos, toda a evolução que temos perante a ciência, e que através dessas falas tendenciosas, sem critérios nenhum rigorosos, dá força até mesmo pessoas que elas dizem ser contra, como até mesmo Bolsonaro, Terra plana, Olavo de Carvalho. Então vamos tentar falar um pouco aqui dessas coisas, tá? E como sempre, com uma pegada um pouco mais filosófica para a gente chegar aonde eu quero, né? Isto. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Então vamos lá. Vou pegar uma coisinha aqui. Esse objeto que eu estou segurando, ele é vermelho? Então, e se eu, sei lá, apagar a luz aqui? Ele é vermelho ainda? Ele continua sendo vermelho? Não, não continua. E também não, ele não é vermelho. Mas por que não? Vamos explicar aqui. A luz, né, que sai ali da minha lâmpada, é uma onda eletromagnética, interage com esse objeto, e esse objeto, pelas suas propriedades, reflete apenas a luz vermelha, né, que chega aos nossos olhos. Quando chega aos nossos olhos, né, nós temos aquela estrutura biológica aqui nos nossos olhos, com células que fotossensíveis, né? E com isso, essa imagem chega ao nosso cérebro, e o nosso cérebro interpreta essa imagem e essa onda eletromagnética, esse fóton, como vermelho, aquilo que nós chamamos de vermelho. O que aparece então em sua percepção, né, essa percepção é o resultado do choque da sua capacidade sensorial, com o objeto, com aquilo que o objeto emana, tá? No caso, o fóton. Então, o vermelho que você percebe, ele não é, mas ele veio a ser. Por exemplo, uma pessoa daltônica pode interpretar este vermelho de outra forma. Se você afirma que algo é, então você também garante aquilo que ele não é. É o famoso princípio da identidade. Você pode pesquisar sobre isso caso você não conheça. Se o objeto que você viu é vermelho, então ele não é azul, tá? Mas uma pessoa daltônica pode afirmar que este objeto que você viu como vermelho, interpretou como vermelho, em sua mente pode ter gerado aquilo que você interpreta como azul. Beleza? Portanto, né, essas diversidade de cores, né, nos faz, é uma das causas que nos faz afirmar o princípio da identidade, né? As cores, por exemplo, é um dos fatos que pode dar. Aquilo que é azul e aquilo que é vermelho, e essas coisas são diferentes. Então a gente dá uma identidade a elas. Porém, olha que interessante, eu acabei de dar um spoiler aqui. Antes de você ter o princípio da identidade, você tem o princípio da diferença, tá? Então, antes de você determinar o princípio da identidade, você tem que determinar a diferença para que sobre elas, né, sobre essas coisas, eu aplique o princípio da identidade. Então, o que chega aos seus olhos são fótons diferentes que certifica a diferença.
beleza? Portanto, a identidade do objeto é revelada com isso. As cores em si não é da natureza do objeto, mas sim é uma interpretação que o seu cérebro faz para a distinção através dessa onda eletromagnética, que é essa onda eletromagnética visível, que está no aspecto visível. E isso é fruto, né? Tudo isso que a gente passa é fruto de uma seleção natural. Existem seres que têm um leque de cores, né? Um leque de onda eletromagnética visíveis maiores que a nossa, por exemplo, tá? Então isso é fruto de uma seleção natural da nossa espécie. O fato importante, então, é que a imagem produzida na nossa cabeça não revela em si as propriedades da natureza, tá? Vou dar um exemplo aqui. Seres humanos, ou qualquer ser por aí, eles também emitem ondas eletromagnéticas infravermelhas, que é o calor. Só que a gente não percebe o calor, né, que também é uma onda eletromagnética, através do nosso sentido ocular, né, que a gente não consegue sentir com os olhos. Apesar de a gente sentir o calor se manifestando, né, esse fluxo de calor se manifestando na nossa pele, a gente consegue sentir. A matéria escura, né, que a gente percebe ela através da gravidade, a gente não consegue enxergá-la por não emitir ondas eletromagnéticas no aspecto visível e até o momento, se eu não me engano, em nenhum aspecto. Nem na infravermelha, nem ultravioleta, nem muito menos na onda eletromagnética visível, mas a gente percebe, a gente consegue ver que há uma interação com o mundo real, com o universo, né, ao seu redor, através da sua gravidade. Ela exerce uma gravidade. Então a gente fala que essa matéria é escura não porque ela é preta, mas porque ela não emite nenhuma onda eletromagnética no aspecto visível e nenhum outro. Só através da sua gravidade que a gente consegue percebê-la. Tá, mas onde eu quero chegar? Eu quero falar que o princípio da identidade, os iguais são iguais, os diferentes são diferentes na medida das suas diferenças, é algo que experimentamos, notamos ou percebemos. Isso, mesmo a partir da sua experiência, a nossa mente pode diferenciar os objetos. Então o princípio da diferença, né, que depois dele vem o princípio da identidade, é algo que nós experimentamos, tá? Através do nosso sentido, sim. E essa questão da identidade, da diferença, é a mais base, né, da questão da lógica. É uma introdução daquilo que, quando a gente começa a estudar a lógica, e até mesmo abrange coisa mais abrangente na filosofia. Então, com isso, né, se a gente percebe as coisas, as diferenças, as identidades, a gente percebe no nosso mundo real através do nosso sentido e consegue diferenciá-los através do nosso sentido, do nosso cérebro. Então sim, Morfeu estava falando certo. O real pode ser sinais elétricos, né, interpretados pelo nosso cérebro. Ok, então nós somos seres subjetivos que podemos interpretar a realidade de forma subjetiva. Mas o fato de nós, seres humanos, sermos seres subjetivos, não irá imprimir na realidade a subjetividade. Vou dar um exemplo aqui, né, que é interessante, que fala da nossa subjetividade. Eu não gosto de pera. E eu conheço, por exemplo, meu pai, ele gosta muito de pera. E eu tenho uma descendência, eu sou descendente genético do meu pai, né? E assim como todos os seres humanos, né, as reações de um alimento no paladar é a mesma, as reações químicas são a mesma. As reações químicas quando eu como pera é a mesma que a reação que meu pai tem. Mas por quê? Eu não gosto de pera e ele gosta, sendo que a interpretação que nós temos das reações químicas que nós temos ao comer uma pera é a mesma. Por que eu não gosto e ele gosta? Porque além dessas reações químicas, nós seres humanos que somos subjetivos, imprimimos valores, significados,
e vai diversas outras coisas ao gosto, entendeu? Então, isso nos revela a nossa subjetividade. A forma que vemos o mundo pode ser influenciado pela cultura, pela nossa religião e política. Ninguém nega isso. Só que isso, essa coisa que eu falei tudo, não define o mundo lá fora. O que é o mundo lá fora? É um mundo que está além da minha mente. Esse livro ter manifestações reais, físicas, além daquilo que eu percebo. Porque, por exemplo, ele tem uma temperatura. Se ele tem uma temperatura, existe uma onda eletromagnética infravermelho sobre ele, mas eu não consigo enxergar. A única coisa que eu consigo enxergar, é o vermelho, que é uma interpretação do meu cérebro. Mas, como eu disse, a nossa subjetividade não significa que o mundo é subjetivo. Não significa que toda a verdade, que tudo é relativo, não existe uma verdade, tudo é né? Não, existe sim um mundo objetivo lá fora. O que é subjetivo é a nossa interpretação de primeira, aquela interpretação que não tem um certo rigor. E onde a gente encontra esse rigor, esse estudo objetivo da realidade? Nós encontramos na ciência. A ciência é um instrumento que estuda a natureza de forma objetiva. Então, essa galera que são relativistas, né, geralmente chamado de pós-moderno, não sei, não quero ficar pondo nomes, talvez eu possa, para não me enganar, que elas relativizam a verdade, ela relativizam até mesmo a ciência, né, dando aqueles títulos meio errados, errôneos, é o cientificismo, né, esses positivistas. Não, a gente não é cientificistas, assim, a gente quer interpretar a realidade de forma objetiva, porque sim, a gente acha que existe um mundo objetivo lá fora, independentemente dos nossos sentidos. E quando você relativiza tudo isso, né, relativiza a ciência, você dá aval a pessoas negacionistas, né, tanto do aquecimento global, tanto da felicidade da Terra, tanto da questão das vacinas, né, que, por exemplo, o Bolsonaro falou que quem toma vacina quem quer, a gente não pode obrigar, é porque tira um objetivismo do estudo da ciência, aquilo que a gente interpreta o mundo de forma objetiva, com estudos, tentando ao máximo tirar nossos preconceitos, né, e as nossas tendências de ver o mundo. A ciência, quando você nega isso, você está dando aval a essas pessoas. Então é perigosíssimo essa galerinha aí do relativismo. Como eu disse naquele vídeo do questão do Bolsonaro e a cloroquina, eu irei repetir aqui. O que garante neste mundo, o que garante que o mesmo vermelho que eu vejo deste livro é o mesmo vermelho que você vê, né? Nada garante, nada pode garantir, mas a ciência, através da ciência, eu posso calcular a frequência daquilo que nós interpretamos como vermelho. Independentemente se o seu vermelho que você enxerga, essa imagem gerada na sua cabeça, é o mesmo que o meu, independentemente disso, se for ou não, a gente vai chegar no consenso, matematicamente falando, da frequência, porque a frequência é o que revela a cor que gera na nossa cabeça. A cor em si não é uma manifestação física do mundo, mas a frequência de uma onda eletromagnética, sim, ela é calculável e a gente pode calcular, eu e você, eu aqui na minha casa e você na sua, a gente vai chegar nos mesmos valores, tá? Então sim, independentemente da nossa interpretação subjetiva do mundo, da nossa cabeça, existe um mundo objetivo lá fora, além da nossa subjetividade. Então, o real, pela nossa subjetividade, sim, é subjetivo, é relativo. Quando uma pessoa fala que viu anjos voando, sim, talvez ela realmente viu, mas não que seja
real de forma objetiva, mas que seja real de forma subjetiva, gerar uma coisa, uma imagem gerada em sua cabeça. E isso é extremamente possível. Nosso cérebro é capaz de criar imagem nos sonhos, por exemplo, tá? E sim, é possível a gente ver coisas estranhas no mundo aí, não que seja real de forma objetiva, mas que seja uma coisa subjetiva gerada em nossa mente. Mas independentemente disso, a ciência tem o papel de buscar uma interpretação real e objetiva do mundo que nos cerca. Beleza? E isso vale tanto para ciências, aquelas que a gente chama de ciências exatas, ciências biológicas e até mesmo nas ciências sociais, tá? Não estou negando que o ser humano é um ser subjetivo, mas a ciência tem uma interpretação, uma busca objetiva da realidade. Sim, eu repeti milhares de vezes para ficar claro a questão da objetividade da realidade. Não é o papel nosso, sabe, das pessoas, principalmente de humanas, só que isso não está só em humanas, a gente vê isso em qualquer lugar, de falar que tudo é relativo, que essa questão de cientificismo, a ciência não pode explicar tudo, então ela é falha. Sim, tudo bem, a ciência é falha, mas ela é falha e ela sabe assumir seus erros, ela sabe mudar a sua interpretação com evidências novas. A ciência é submetida a evidências, ela é escrava das evidências. Uma teoria hoje que interpreta a realidade de uma certa forma pode ser melhorada daqui 1, 2, 3 anos. A gente não tem problema com isso. O problema é quando você relativiza o valor da ciência e a sua interpretação da realidade. Isto é problemático.